minhas senhoras e meus senhores, eis-nos aqui neste cenário cheio de história, cultura e património, preparados para celebrar o 7 de junho, um dia repleto de simbolismo para todo o município de Oeiras. Nada mais apropriado do que este local para glorificarmos a memória de quem em 1759 elevou até então modestíssimo lugar de Oeiras à prestigiada condição de vila. Sebastião José de Carvalho e Melo, o primeiro conde de Oeiras e mais tarde o primeiro marquês de Pombal. Tenho, pois, o enorme privilégio de comemorar convosco este dia sempre especial. E é justamente esta singularidade que nos impele a avançar com uma comemoração pública, naturalmente com a limitação e a prudência que as circunstâncias atuais exigem e recomendam. Tal como sucedeu com o 25 de Abril e tal como sucederá com o 10 de Junho, quando evocamos com dignidade a presença do soldado português em África, o município de Oeiras não se sente nunca constrangido a cumprir os seus princípios. Cancelar comemorações ou celebrações de datas com tanto simbolismo como estas não faz parte do nosso ADN. Queremos honrar o legado que nos deixaram. Queremos beber da sabedoria dos que vieram antes de nós. Queremos respeitar a figura de Pombal, polémico naturalmente, discutível, mas aqui não. Em Oeiras é o nosso Marquês de Pombal, que continua a inspirar-nos e a dar-nos o mote para a construção de políticas de presente e de futuro, sustentadas sempre por novos paradigmas. Estamos certos que Sebastião José de Carvalho e Melo, o primeiro dos oeirenses, teria imenso orgulho no modo como soubemos enfrentar estes últimos meses, onde desde o primeiro momento apoiámos os nossos munícipes, o Serviço Nacional de Saúde e todas as instituições do Conselho e pessoas que necessitaram de auxílio. Por efeito, aprovámos uma revisão orçamental no valor de 3.735.000 euros. Verba, entretanto, reforçada para 6,5 milhões de euros, fortalecendo desta maneira o Fundo de Emergência Social e possibilitando a aquisição de equipamentos de proteção individual e equipamentos de saúde. Isto para além de um extenso conjunto de medidas do espaço público que determinaram o encerramento de praias, parques infantis, mercados, etc. Por outro lado, o município, numa perspectiva de equidade social, garantiu o equipamento tecnológico necessário, viabilizando aulas à distância para todos os alunos do nosso Conselho. Durante estes difíceis meses de governação, tudo quanto nos importou foi, de facto, o bem-estar dos nossos municípios. Nunca nos moveu a efêmera tentação da visibilidade mediática que alguns tanto gostam de se apropriar e, por vezes, indevidamente. Comparações à parte, também o primeiro conde de Oeiras, e relembro isto porque, às vezes, parece que o mundo não vai terminar ou que só acontecem as coisas a esta geração. O primeiro conde de Oeiras teve de enfrentar vários surtos epidémicos durante o seu governo e também ele teve de reagir rápida e criteriosamente. Ilustrado como era, conhecedor dos meandros influentes da Europa, foi lesto a promulgar um conjunto de medidas para combater as epidemias. Atende-se nas analogias com o presente. Essas medidas iam desde a obrigatoriedade da desinfecção de espaços públicos e privados, a restrições quanto à atividade comercial e ao isolamento das pessoas, quer através de cordões sanitários, quer mesmo da prática de quarentenas. Tudo isto há 250 anos. Portanto, já no tempo de Pombal se sabia, por exemplo, que navios mercantes, lotados ou não de pessoas e mercadorias, poderiam trazer a morte e a devastação. Hoje são os aviões. Até porque as epidemias faziam então parte do cotidiano das populações, às vezes com uma regularidade assustadora. Tudo isto determinou a reorganização
de precárias condições sanitárias e dos apoios sociais até aí existentes. Também na época, setecentista, as misericórdias souberam, como agora, dar resposta a tão complexo e imprevisível problema. Notável, de facto, a capacidade do primeiro conde de Oeiras, ao ponto de o conde de Monfim afirmar sobre ele que, depois de reedificada Lisboa, promovido o comércio, estabelecidas as manufaturas, restauradas as letras, confirmadas as leis, e depois Sebastião José se ter inquietado como um verdadeiro governante, como um meticuloso filósofo, como um corajoso herói e como um generoso cristão, deixou finalmente o tempo e passou à eternidade após 83 anos de vida, após 83 anos de sabedoria, após 83 anos de luz. Minhas senhoras e meus senhores, o 7 de junho proporciona manualmente a oportunidade de apresentar um balanço das atividades municipais, o que não é exatamente o mesmo que discorrer sobre o estado do município, que, como é sabido, tem casa própria. E a sua casa é a Assembleia Municipal de Oeiras. Trata-se agora, por assim dizer, de caracterizar o estado do mandato quando estamos a cerca de um ano do seu final. Em síntese, trata-se de abordar questões como as que passo a citar. Quais os grandes projetos? Ou seja, quais os projetos estruturantes programados e planeados para o Conselho? Que outros projetos estão a ser programados ou planeados? Que projetos estão já a ser realizados? Que pretendemos nós, a administração do município, com todo este investimento? Aliás, lembro que neste momento estão em curso no município 247 projetos. E uma última interrogação. Será que estes projetos, grandes, médios e mais pequenos, entrecorrem no melhor dos mundos, como dizia Voltaire no seu Cândido, ou haverá por aí uma outra força de bloqueio interessada sem razões aparentes em ofuscar-nos? Outros quesitos poderão igualmente ser contornados neste balanço, como o tempo das realizações e a oportunidade ou a dificuldade das mesmas. A tudo procurarei dar resposta nesta intervenção, procurando não alongar demasiadamente, o que, confesso, não é fácil. Começaria por declarar que, se o Marquês de Pombal, já no século XVIII, ambicionou e implementou mudanças nos domínios da educação, da ciência e da técnica, também nós hoje continuamos interessados em transmutar e em ativar uma espécie de intercomunicabilidade entre novos paradigmas no nosso modelo de desenvolvimento. É sob este ponto de vista da mudança que estamos a construir o futuro. E a educação é um excelente exemplo disso. Ainda muito recentemente li um relatório feito por uma entidade externa independente sobre o primeiro ano de um projeto que tem uma designação curiosa e ao mesmo tempo apelativa. Refiro-me ao projeto Mochila Leve. Ora bem, a ideia é promover o sucesso educativo através de práticas pedagógicas mais direcionadas para as necessidades contemporâneas dos alunos, enfatizando as diferenças e os perfis individuais. O que mais me surpreendeu e entusiasmou neste relatório é que, com um investimento relativamente exíguo, se comparado com tantos outros projetos municipais, vai pouco mais além de €500 mil, está a ser possível inovar e transformar conceitos e práticas didáticas e pedagógicas que até agora permaneciam totalmente estáticas. Ainda em crescendo, o Mochila Leve é já um caso de sucesso pela unanimidade alcançada entre professores, alunos e encarregados de educação. Muitos outros importantes projetos educativos estão em execução em sintonia com o Ministério da Educação. E, nesse sentido, continuamos a modernizar as instalações das escolas e a requalificar faseadamente as escolas, como é o caso
da Professores Augusto Lucas, São João da Barra, Aquilino Ribeiro, todas elas escolas secundárias e, portanto, em substituição do próprio Estado, estas entrarão dentro em breve obra. Muitas outras, mais de 3 dezenas, foram já objeto de intervenção, de acordo com o plano de reabilitação de escolas do Conselho. Planeamos no presente para enfrentarmos o futuro. Curioso é, pois, corroborar o que nos dizem historiadores estrangeiros sobre este assunto quando o associamos ao Marquês de Pombal. Para Marco Alexi, um jovem historiador americano, autor do Abismo do Fogo, um livro sobre o Grande Sismo de 1755, que mudou a história de Portugal e da Europa, planear parece ter sido uma obsessão para Sebastião José. Homem que tão bem soube interpretar o facto de, na sua tessitura, as cidades conservarem algo da sua própria história, por uma questão de respeito para consigo mesmas. Embora tal atitude não deva retardar a sua adaptação a novas realidades, pois em si mesmas as cidades são seres mutantes. A mais de 250 anos de distância, diria que a ideia principal se mantém. Sem planeamento a longo prazo, os territórios não têm futuro. Sem estratégia, sem adaptação e sem antecipação, dificilmente encontraremos vantagens competitivas para qualquer território. De resto, o nosso modelo de desenvolvimento tem adotado desde sempre uma marcada tendência vanguardista e particularmente humanista. Tudo isto são razões mais do que suficientes para fazermos avultados investimentos na melhoria das áreas como a mobilidade e acessibilidades, qualidade de vida, ambiente, património cultural e, como vimos anteriormente, a educação. São disso exemplo grandes projetos como a construção do Fórum Oeiras, o novo edifício administrativo municipal, ou a conclusão do Centro de Congressos, o fecho do ciclo do Parque dos Poetas, com a conclusão das passagens superiores, conclusão do obelisco, parques de estacionamento para 400 lugares e instalação de novos quiosques, e o fecho do ciclo da fábrica de Polo de Barcarena com a reabilitação da fábrica de cima. Estruturante é igualmente a criação de novas centralidades, a Linda a Velha, Oeiras, Paço de Arcos, Caxias e Porto Salvo, que se querem dinamizadoras da vida urbana local, onde o centro não se considera já como um mero lugar, mas antes como uma rede de lugares. Estruturante será igualmente o projeto das vias longitudinal norte e via longitudinal sul. A intenção de ambos é permitir uma maior fluidez de tráfego. Ainda no que toca à mobilidade, pontifica a criação de uma rede de ciclovias, onde se destaca uma ciclovia intermunicipal ligando Lisboa a Oeiras, bem assim como a criação de uma outra na Estrada da Medrosa, estabelecendo a ligação entre a Estação de Oeiras e a Praia da Torre. Previstas estão ainda as ciclovias entre Vila Fria e Luceia, Ouquejas-Valejas, Linda a Velha e o Estádio Nacional, e entre a Estação de Paço de Arcos, Lagoas Parque. Esta já designada de ciclovia empresarial e que lá para setembro, outubro ficará concluída. Relevante por estarmos a criar um polo de atração nada despiciado em Porto Salvo, é a recente aquisição, por 7.700.000 euros, do antigo Intermarché, para aí se instalarem armazéns desta Câmara Municipal, serviços da Proteção Civil, fábrica de startups para empreendedores e um hub criativo-cultural. De evidenciar que o lançamento de empreitadas para a recuperação e a reabilitação da Estação Agronómica Nacional, onde se inclui a Casa da Pesca, já em obra, assim como as intervenções de beneficiação na Cascata da Fonte do Ouro e perto desta, no Pombal. Por outro lado, tem merecido a nossa particular atenção a questão da regularização das linhas de água de todas as ribeiras do concelho. No que se refere à habitação, ainda recentemente assinámos um acordo de colaboração com o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, estando em curso vários projetos que totalizam cerca de 500 fogos. Mas continuaremos a investir em projetos de habitação jovem,
graças apenas ao orçamento municipal. Hoje mesmo, às 15 horas, a Habitação Jovem vai estar em destaque, pois entregaremos mais 19 fogos localizados em diversas áreas do concelho. Depois, inauguraremos à tarde mais 2 edifícios em 2 localidades do concelho, no âmbito do programa Habitação Jovem também, nos centros históricos, um em Leão, outro em Barcarena. Alguns destes projetos começam agora a ver a luz do dia, mas provavelmente os que requerem grandes empreitadas e que vão revolucionar a face deste concelho, esses só serão visíveis provavelmente a finais de 2021 e ao longo de 2022. Voltando à habitação, porque ligado a ela, posso ainda anunciar que em breve disponibilizaremos mais 74 quartos a residência para estudantes. Falta ainda aludir a 3 situações. Desde logo ao novo Centro Cultural em Linda Velha, depois ao novo quartel dos Bombeiros de Oeiras e finalmente o Eixo Verde Azul, que concretiza a estratégia integrada de requalificação do Rio Jamor e das suas margens, da nascente à foz, aumentando a oferta de espaços verdes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos espaços da cidade, na esteira das políticas de responsabilidade ambiental, que terão no plano de adaptação às alterações climáticas um instrumento fundamental para devolver a Oeiras o desempenho ambiental de excelência a que nos habitou no passado. Cabe aqui referir que, mercê do trabalho de muitos anos, e é importante, e aqui se vê a importância do planeamento, a resiliência, não desistir, persistir, continuar. Quem imaginava há 30 anos, quando o esgoto corria nas nossas ribeiras e não se permitiam banhos de praia, que teríamos agora 4 praias com bandeira azul: Oeiras, Santo Amaro, Passo de Arcos e Caxias. Todo este vasto programa de investimento será promovido com recursos a capitais próprios, resultado de um modelo de desenvolvimento com forte capacidade de gerar riqueza e robustez financeira. Aproveito para transmitir que no final desta intervenção poderão testemunhar o apreço com que no município de Oeiras tratamos da segurança. Serão atribuídas no parque de estacionamento deste palácio 26 viaturas, entre outras à Polícia de Segurança Pública, à Polícia Municipal, à Proteção Civil e também aos Serviços Municipais e Serviços Nacional de Saúde. Um investimento de cerca de 1 milhão de euros, mas que até junho do próximo ano teremos novas viaturas e equipamentos, agora já também para os bombeiros, na ordem dos 2 milhões de euros no total. Bombeiros e Forças de Segurança, mais uma vez. E Serviços de Higiene. No âmbito da segurança, quero nesta altura destacar também a preparação de um projeto da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública em Carrachide, bem como a criação de residências para polícias, obra cujo financiamento será da total responsabilidade da Câmara Municipal, que se vai juntar, naturalmente, àquilo que tem sido a panagem deste município, porque todas as esquadras de polícia deste concelho são património municipal, porque todas foram construídas pela Câmara Municipal e entregues ao Estado. Pretendemos, com estas políticas, fortalecer a identidade dos cidadãos com o território onde residem, alargando o sentido de pertença à sua comunidade. Minhas senhoras e meus senhores, celebrar um aniversário, neste caso os 261 anos de Oeiras, é uma excelente oportunidade para homenagear entidades e pessoas que se destacam ou se destacaram na vida cotidiana do nosso território ao colocarem a sua competência ao serviço da comunidade. E quero fazer aqui deixar aqui uma nota: as condecorações e distinções que hoje vamos atribuir não têm qualquer relacionamento com a pandemia que vivemos atualmente. Relativamente às pessoas e instituições que se distinguiram no combate à pandemia, teremos em outubro uma sessão solene especial para agradecimento e reconhecimento a todas essas pessoas e instituições. Gostaria, portanto, antes de terminar esta sessão solene comemorativa do município, de agradecer a todos quantos vão ser agraciados com as medalhas de mérito municipal pelo contributo dado para levar o nome do Concelho de Oeiras a todos os cantos do mundo.
Por último, dois outros indispensáveis agradecimentos. Em primeiro lugar, para quantos, e foram muitos, se destacaram durante a fase mais crítica da pandemia que nos assolou: pessoal de saúde, bombeiros, IPS, forças de segurança, pessoal operacional, técnicos e dirigentes do município, mas ainda aos empresários e empresárias que generosamente quiseram participar do esforço coletivo. Em segundo lugar, aos oeirenses, pela confiança que em nós e nas nossas decisões depositaram. Valeu a pena toda a dedicação posta na prestação deste serviço público. Lamentavelmente, o município viu-se na contingência de cancelar pela primeira vez em muitos anos as festas de Oeiras, decorrente das atuais circunstâncias que vivemos. No entanto, neste dia do município, e para além do que já foi anunciado, vamos poder assistir online a uma visita à Quinta de Cima com o historiador José Beco e ao concerto Aqui Está-se Sossegado com Camané e Mário Lajinha a partir das 7 da tarde. Minhas senhoras e meus senhores, este ano as comemorações do 25 de Abril rodearam-se, como se recordarão, de alguma polémica. Uns, não obstante as limitações impostas pelo estado de confinamento, defendiam a sua pública realização. Outros, ao contrário, propunham o seu cancelamento. Em Oeiras, creio que para algumas pessoas talvez tenha sido o 25 de Abril mais proveitoso e mais pedagógico de sempre. Ao realizarmos uma cerimónia simbólica junto à escultura daquele galo estilizado que encontramos no meio da rotunda em frente à Biblioteca de Oeiras e do Simas, apercebemos-nos rapidamente do enigma que para muitos representava esta mesma escultura. O seu autor, o saudoso mestre Hélder Batista, designou-a por Sentinela Vigilante 25 de Abril. A mensagem do escultor é toda ela uma mensagem de simplicidade. Aquela escultura deixou de ser estranha para os que a desconheciam no momento em que se deram conta que a imagem de um galo na representação do 25 de Abril se deve apenas ao facto desta ave simbolizar a madrugada, a aurora, o nascer do sol, um novo dia, o romper de um novo futuro. Como aquele que no final desta crise todos queremos construir. Precisamos de um novo despertar, de uma nova forma de viver a cidadania e de viver a comunidade. Minhas senhoras, meus senhores, caros convidados, tem sido anunciado, ou tem sido anunciada, para os próximos anos, decorrente da pandemia, que serve de pano de fundo às nossas vidas, uma crise de dimensões apocalípticas, como se não houvesse esperança nem futuro. Aliás, não é a primeira vez. Entre 2009, também se falava nisso. Ouço as previsões e pergunto-me, onde já ouvimos isto? Sempre que os economistas, com todo o respeito, tomam conta do espaço mediático, ouvimos previsões desta natureza. Há cerca de uma década, uma multidão de Cassandras juntaram-se para dizer aos portugueses que as próximas gerações estavam perdidas. Não havia alternativa ao sofrimento e ao empobrecimento coletivo. Assim não foi e assim não será. O nosso futuro e o futuro das nossas comunidades passa pelo que nós fizermos dele. Sei que somos uma sociedade mágica com muitas crenças e muita crendice, mas não será já tempo de olharmos a realidade e construirmos o nosso futuro coletivo com base nos nossos sonhos, ambição e capacidade de realização? Em Oeiras é assim que temos atuado nas últimas 3 décadas. Também nesse capítulo acreditamos que Oeiras tem muito a dar ao país. Há alguns anos, o saudoso professor Hernani Lopes dizia numa conferência que o segredo do sucesso passava apenas por 2 coisas: estudar, estudar, estudar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Identificamos-nos em absoluto com aquele pronunciamento e reconhecemos nele
a fórmula da transformação de Oeiras das últimas décadas. Se hoje apresentamos, é verdade que vos vou dizer, não duvidem. Eu sei que é muito difícil às vezes alguns ouvirem. Não os que estão aqui, claro. Se hoje apresentamos números impressionantes ao nível do desenvolvimento económico, particularmente no que respeita aos setores das tecnologias de informação e comunicação e farmacêutico, isso deve-se a muito estudo, muito trabalho e muita crença. Como eternos inconformados, continuamos a trabalhar para fazer futuro. Para termos ideia da grandeza dos números de Oeiras, vejamos o exemplo da faturação das empresas não financeiras do Conselho, que o mesmo é dizer o contributo de Oeiras para o produto interno bruto do país. 24 mil milhões de euros. 24 mil milhões de euros. Idênticos à soma da faturação das empresas não financeiras dos Conselhos do Porto e Gaia juntos. 14 mil milhões e 10 mil milhões, respectivamente. E 4 vezes superior aos valores do nosso vizinho Conselho de Cascais, com 6 mil milhões de euros. Neste capítulo, apenas a capital Lisboa supera Oeiras com 69 mil milhões de euros. Estes números, associados a uma dinâmica empresarial assente no conhecimento, fazem de Oeiras um laboratório da transformação do país. Não há sociedade que se transforme sem dignificação do esforço, do estudo e do trabalho, pois são eles os fatores do funcionamento do elevador social. Não há comunidade que mude a pobreza ou que crie oportunidades sem estas duas dimensões, estudo e trabalho. Se quisermos superar os próximos anos, temos de ser capazes de nos superar a nós próprios. Que país queremos ter? O que podemos fazer pelo nosso país? O que podemos fazer pela nossa família? São estas as questões que nos devem levar ao sobressalto cívico de não aceitarmos as coisas como elas são. Reconhecemos a realidade, mas não abdicamos de a transformar, para podermos construir um futuro para nós e para os nossos. Há muito tempo que nós não sentimos esse sobressalto cívico e esse laço que nos une enquanto comunidade nacional. Qualquer mudança começa em nós próprios e nas pessoas que influenciamos. Começa a trabalhar aquele tempo extra que faz a diferença. Porque é preciso que as coisas estejam prontas a horas. É preciso despachar com celeridade um procedimento de contratação para começar rapidamente um projeto ou uma empreitada. É preciso fazer mais cedo o auto de medição para se proceder aos pagamentos de serviços já prestados e colocar o dinheiro na economia real. É preciso instalar os programas e as aplicações que permitem aos nossos colegas trabalhar. É preciso que todos percebamos que somos elos da mesma correia de transmissão e que o sistema funciona melhor se cada elo souber que deve fazer o melhor possível a sua parte. Porque o todo apenas se faz pela soma de todas as partes. E cada elo, cada átomo, faz a diferença. E a este propósito, quero também afirmar da minha insatisfação e da insatisfação dos nossos municípios, que não se retire desta intervenção que eu estou a fazer, que tudo está bem em Oeiras. Não está. Estamos hoje, por exemplo, com graves problemas ao nível do ambiente. Os nossos jardins e espaços verdes estão como nunca estiveram, sem manutenção há 6 meses. Daí o crescimento das ervas e dos infestantes. Há um ou outro que é tratado. Este, por exemplo, é mais ou menos. Porque temos 170 jardineiros. Mas para tratarmos de tudo precisamos de 400. Na sequência de concursos públicos para manutenção dos espaços verdes municipais, que se vem realizando há muitos anos, o último destes concursos foi objeto de reclamação por parte de um dos concorrentes preteridos. Desde então, vimos aguardando a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra há 6 meses. Não é possível que seja necessário tanto tempo para uma decisão quando estão em causa a saúde pública e o espaço público.
Passado mais algum tempo, ou passando mais algum tempo, mais alguns meses, se não houver uma decisão, corremos o risco de não mais estar em causa a manutenção dos espaços verdes, mas de, efetivamente, nos vermos confrontados com a necessidade de construção de novos jardins e espaços verdes. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, não basta apenas ter os elos da nossa correia motivados. As lideranças têm de saber qual o caminho, qual o nosso posicionamento, quais os setores nos quais vamos apostar nos próximos anos. Portugal vai ser capaz de se reindustrializar, já não com a indústria pesada e poluente do passado, mas com a indústria moderna e eficiente, à imagem do que fazemos, por exemplo, com a Auto Europa. Vamos voltar a ter setor mineiro. É inenarrável que tenhamos recursos minerais no solo português e que não os sejamos capazes de explorar. Perguntarão, mas porquê é que o Presidente da Câmara está a falar nas questões de dimensão nacional? É que estiveram atentos aos números que eu referi. O turismo nacional, o contributo do turismo nacional que nos preocupa a todos, pelos milhares de postos de trabalho que cria, etc., tem um contributo para o produto interno bruto de 18 mil milhões de euros. Oeiras contribui com 24 mil milhões de euros. Portanto, nós contribuímos muito para a riqueza deste país. E, portanto, é natural que nos preocupe que cada região, cada município, seja capaz de potenciar a sua riqueza. Por isso, vamos explorar o nosso subsolo marítimo. Qual o mix energético dos próximos anos? Será agora finalmente desenvolvida uma estratégia para a exploração do petróleo e do gás que comprovadamente existe no nosso offshore? Estas questões fazem parte da definição de uma estratégia de desenvolvimento nacional. E o país não pode ficar refém de minorias que são contra a exploração destes recursos naturais. Não nos conformamos às notícias que dizem, recentes, que dizem que Portugal será dentro de 20 anos o país mais pobre da União Europeia. Isso não é aceitável. Equilibrar as contas públicas não é um desígnio. Mas, curiosamente, foi nisso transformado por sucessivos governos. Desígnio é querer erradicar a chaga das barracas. Desígnio é querer ser o centro das empresas, das tecnologias de informação e comunicação do país. Desígnio é querer ter os melhores alunos. É universalizar o acesso ao ensino superior. É querer ser capital europeia da cultura. Oeiras tem e fomenta os seus desígnios porque acreditamos que não nos podemos resignar. Não podemos simplesmente deitar os braços abaixo e encolher os ombros. Não. Nós vemos as oportunidades que se nos deparam e construímos as nossas próprias saídas para o futuro. Fazemos-lo também porque toda a nossa estratégia governativa tem cariz social. Não exclusivamente no sentido de apoio aos mais frágeis, mas social porque a motivação última das nossas políticas reside na criação de melhores condições de vida para o povo que servimos, promovendo a igualdade de oportunidades e tratando de modo diferente o que é diferente. Essa foi a razão por exemplo, nós não isentamos genericamente o pagamento de água ou de luz ou rendas de habitação social. Porque quem pode pagar, paga. Agora, nós financiamos, subsidiamos quem não pode pagar a renda, quem não pode pagar a luz elétrica, quem não pode pagar a água. É assim que deve ser. As políticas de habitação permitiram a quebra de um ciclo de indignidade e de respeito pelas pessoas que viviam nas barracas. A barraca não é apenas o elemento físico, mas é também um muro que se ergue perante qualquer expectativa de vida digna para quem lá vive. É o espaço da degradação da família e do indivíduo, do esmagamento do ser humano e da sua humanidade. Hoje temos já em curso novas políticas de habitação, dirigidas aos mais frágeis, porque o ciclo de pobreza não se quebra em 30 anos, mas também às classes médias empobrecidas pela Troika, aos jovens do nosso concelho que não conseguem aceder ao mercado de habitação tradicional,
mas também aos profissionais como professores, médicos e agentes de autoridade que, colocados em Oeiras, não oferem ordenado suficiente para poderem aqui alugar casa aos preços do mercado. Já inaugurámos recentemente uma primeira residência para professores, em Oeiras. Esperamos em breve adquirir 69 fogos, no investimento de 14 milhões e meio de euros, justamente para destinar a profissões que são fundamentais ao Conselho e que não têm recursos para pagar rendas. Paralelamente, e como já referi, estão em curso projetos para a construção de 500 novos fogos de habitação dirigidos a estas valências. Novamente, o mais arrojado plano municipal para a melhoria das condições de habitação do nosso país. Ao todo, estes fogos representarão um investimento de cerca de 100 milhões de euros já contratados. Na educação, o nosso desígnio de termos melhores alunos do país está em velocidade cruzeiro. A extraordinária resposta que Oeiras deu à educação, com aulas virtuais durante este período de pandemia, deve-se a tudo o que vinha sendo preparado a este nível. Em tempo recorde, foram entregues mais de 2.500 tabletes a crianças e jovens carenciados para que pudessem continuar as suas aulas e não ficar para trás. Porque em Oeiras ninguém fica para trás. O programa Oeiras Educa e neste, o projeto que já referi, Mochila Leve, associados a uma lógica única na proximidade com a comunidade educativa e de incentivo ao ensino das ciências lógicas, darão os seus frutos. Teremos dentro de alguns anos a geração mais bem preparada de sempre em Oeiras. São eles o nosso principal investimento e serão eles a nossa principal riqueza. Quem diria há 30 anos que Oeiras podia sequer sonhar ser capital europeia da cultura? Hoje, pela nossa dinâmica e pela nossa capacidade de inovar, não mais sonhamos, ambicionamos e trabalhamos para alcançar mais este desígnio. Foi já aprovada por unanimidade nos órgãos municipais a estratégia para a nossa candidatura, tendo sido escolhido como comissário o Dr. Jorge Barreto Xavier, secretário de Estado da Cultura do 19º Governo Constitucional e atual diretor municipal da Câmara Municipal de Oeiras. Sobre esta candidatura, podemos afirmar que Oeiras já ganhou. Mesmo que eventualmente não sejamos escolhidos como capital europeia da cultura, a verdade é que a nossa estratégia está definida. Vamos dar o passo fundamental na construção da cidade polinucleada de Oeiras. Avançamos no novo ciclo de desenvolvimento que agora está a tomar forma, sente-se um pouco por toda a parte. Nas obras que mudam o conforto urbano, nos projetos das praças que vão estando concluídos ou vêm sendo apresentados, que em breve ganharão forma. No Centro de Congressos e Exposições, cujo projeto está em fase de revisão. Na aquisição do antigo Intermarché. Como já referi, com uma ampla zona de exposições e o Centro de Startups e Hub Criativo. Ou da recuperação de todo o património edificado e paisagístico da Quinta do Marquês de Pombal, do Convento da Cartucha, falta-nos pouco, estamos a negociar com o Ministério da Justiça, está em fase de avaliação, julgo durante o mês de julho, chegaremos a acordo com o Ministério da Justiça e das Finanças, da fábrica de cima, da fábrica da Polo Barcarena. O processo da Capital Europeia da Cultura será um importante momento para Oeiras, porque dele sairá uma cidade assente na partilha de valores e na proximidade, com forte ligação entre os seus aglomerados populacionais, num contínuo urbano moderno, cosmopolita, socialmente coeso e integrador. Neste processo serão particularmente importantes as novas praças, locais de encontro e de partilha da comunidade, construtores da identidade da cidade polinucleada de Oeiras. No caso da Praça do Rocio de Porto Salvo, já foi adjudicada a execução do projeto. No Largo de 5 de Outubro, em Oeiras, as propostas dos concorrentes estão em análise pelo júri. Em Linda a Velha, no antigo quartel, espera-se a adjudicação do projeto até ao final deste ano. E na Praça Rastânica, em Luz de Baixo, a obra está em curso. Todas estas praças terão equipamentos ECAN LED de última geração, podendo passar em todas simultaneamente um concerto que esteja a ocorrer noutra praça, nas festas do Conselho ou num auditório, fazendo de Oeiras um enorme palco com a cultura a ser cada vez mais acessível a todos. Este contexto das praças está associado a um novo paradigma de conforto urbano que há muito vimos defendendo e que vem tomando forma.
nas avenidas Carolina Micaelis e 25 de Abril, em Linda Velha, na rua Conde de Alcáçovas, em Paços de Arcos, na rua Luís de Camões, a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Algés, na Avenida Infante do Henrique, em Terceira, na rua 7 de Junho de 1709, em Febonis, aqui em Varas. Tudo isto são exemplos, porque o objetivo é alargar a todo o concelho. As novas praças e o novo cuidado com os materiais dos passeios permitirão trazer mais gente para a rua e outra vivência comunitária, fazendo a tão desejada cidade. De ser cidade em sentido, naturalmente, orgânico, funcional, comunitária. Minhas senhoras e meus senhores, como o Fênix, Oeiras recuperou a dinâmica e a ambição de ser melhor. Prometemos liderar a dinâmica da área metropolitana de Lisboa e creio que podemos afirmar estar a fazer isso mesmo. Estamos a fazê-lo nas políticas públicas criadoras de riqueza que depois distribuímos, gerando coesão social. Só criando riqueza podemos melhorar a vida dos nossos concidadãos. Estamos a transformar o papel dos municípios na área da educação. Queremos que os nossos jovens tenham condições para retirarem de si todo o seu potencial. Meritocracia é criar as condições para que cada um realize no máximo o seu potencial. Estamos também a mudar o papel do digital na governação da cidade. Foi já lançado o primeiro procedimento para a contratação de uma rede de fibra óptica autónoma, ligando os edifícios públicos e de interesse público, permitindo aos serviços municipais, escolas, saúde, proteção civil ou forças policiais, largura de banda e segurança nas suas comunicações. A este processo associaremos o mais audaz processo de comando tecnológico da cidade, com forte aposta na sensorização do espaço público, melhorando a eficácia da governação com ganhos ambientais substanciais. A identidade de Oeiras é esta: a dos insatisfeitos e dos que não se deixam acomodar, da permanente inovação e transformação da realidade, dos que querem mais, dos que se preocupam verdadeiramente com o outro. A nossa primeira e mais permanente preocupação é a defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. Servimos, desde o início do surto pandémico, mais de 100 mil refeições. Entre população carenciada, forças de segurança, bombeiros, profissionais de saúde, trabalhadores do município e das freguesias. O município de Oeiras foi a primeira entidade pública a receber ventiladores e entregá-los ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, no total de 26. Entregamos equipamentos de proteção individual aos trabalhadores municipais, das freguesias, forças de segurança, bombeiros, ímpetos tribunais, Ministério Público, serviços prisionais, trabalhadores da saúde, pequenos empresários, à população em geral. Tentamos acudir a todos, porque a todos acreditamos dever servir. Recentemente, começamos a enviar ventiladores e equipamentos de proteção individual para os países africanos de língua oficial portuguesa, numa ação conjunta com a rede HCAN de cooperação. Já enviámos 2 ventiladores para a Guiné-Bissau, 2 para Cabo Verde e 2 para São Tomé e Príncipe. Logo que haja voos, falaremos para Angola e Moçambique. Fazemo-lo porque entendemos ser nosso dever apoiar quem mais precisa, particularmente num tempo tão difícil. Portugal não começou agora, nem termina com esta pandemia. Conhecemos e honramos a nossa história. Sabemos quem são os nossos povos irmãos. Minhas senhoras e meus senhores, causou alguma polémica durante este surto pandémico a posição adotada pelo município na questão das caixas solidárias. Manifestámos-nos contra as mesmas porque consideramos que as mesmas ferem a dignidade da pessoa humana. Dissemos então que a pobreza é uma condição económica que não aceitamos seja transformada em diminuidora da dignidade de quem é pobre. A pobreza não pode ser um capítulo diminuto. Um cidadão é um cidadão. Dissemos também que muito mal está a nossa sociedade quando o nosso barómetro moral é uma série de terror,
Walking Dead, alguns já viram. E pior, quando as lideranças políticas não conseguem discernir as consequências. Percebemos que muita gente queria apenas ajudar, mas quisemos direcionar a ajuda de todos para as instituições, enquadrando apoios e evitando exposição desnecessária dos mais fragilizados. Esta nossa posição é também ela ideológica, não escondemos. Bem pelo contrário. O Oeiras é, sem dúvida, o concelho português no qual a social-democracia vingou. Não confundimos a social-democracia com os mais que gastam os neoliberalismos recalchutados de falsa preocupação social. Se há algo que todas as recentes crises nos demonstram, à exaustão, é a necessidade da existência de um Estado forte, com um Estado social robusto, capaz de libertar as dinâmicas individuais e empresariais, mas proteja quando é mais necessário. Oeiras é o concelho que demonstra que é no centro que está a virtude. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, uma palavra para aqueles que hoje homenageamos. Hoje recebemos aqueles que deram e dão o melhor de si à comunidade. É do esforço de todos que se faz Oeiras. E aqui cabe ainda uma referência aos colaboradores do município e das freguesias. Aos nossos bombeiros aqui representados com os seus estandartes e que todos os dias, nas mais diversas dimensões, não só se prestam a dar a vida pelo próximo, mas ajudam, colaboram, estão lá, sabemos que estão lá. Às nossas forças de segurança, que zelam naturalmente pela nossa segurança. Às instituições de solidariedade social, Misericórdias, etc., todas as IPs, que se tão bem responderam durante esta pandemia, é porque estavam preparadas para o fazer. Bom, afinal, neste meu reconhecimento, quero endereçá-lo a todas as forças vivas deste concelho, porque são elas que nos trouxeram até aqui, são elas que cumprem esses desígnios que eu aqui referi, é com elas que contamos, mas é ao mesmo tempo para elas que todos nós trabalhamos. Obrigado pela vossa generosidade e pelo vosso exemplo. E obrigado a todos que estão aqui presentes. Um grande abraço a todos. Viva Oeiras! Viva Portugal!